O Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, CEBS, não poderia estar ausente da Cúpula dos Povos, evento que se realiza paralelamente à Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável no Rio de Janeiro, a Rio+20. Passaram-se 20 anos desde a ECO 92, que traçou uma agenda de compromisso das nações para garantir um futuro sustentável para todo o planeta. Para esse debate, estamos aqui contando com a participação de Raquel Rigoto, professora de Saúde do Trabalhador e Ambiental da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e coordenadora do Núcleo Trabalho, Meio Ambiente e Saúde, Tramas, e que tem se dedicado a pesquisas em conflitos ambientais no campo. Estamos também com Léo Heller, engenheiro, professor de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Minas Gerais, que tem trabalhado com as relações de saneamento e saúde e as políticas públicas de saneamento. Também conosco o sebiano histórico, Ari Miranda, médico sanitarista, pesquisador do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, da Fundação Oswaldo Cruz, e eu especialista em ambiente de saúde, tanto do SEBS quanto da Abrasco, Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. E, finalmente, o privilégio de contar também com Moacir Lima, geógrafo, especialista em direitos humanos e políticas públicas, que é atualmente gestor de serviços de meio ambiente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, do INCRA, no Rio de Janeiro. Vamos dar a partida a esse debate, a essa conversa, perguntando a Ari Miranda, qual a importância da Cúpula dos Povos e o que os povos de todo o mundo podem esperar dessa Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. É interessante observar, eu trouxe aqui os 3 depoimentos de 3 figuras notórias envolvidas com esse processo. Primeiro, Maurice Strong, que foi o secretário-geral da ONU, né, para Rio 92. Né, ele dá um depoimento no Globo dizendo, olha, sem compromisso dos Estados, o que não vem acontecendo, dificilmente a gente consegue alcançar nossas metas. Outro depoimento, da Gro Brundtland, que presidiu o relatório da Comissão do Meio Ambiente, que foi editado em 87, fala exatamente a mesma coisa. Todas as coisas estão acontecendo, os Estados nacionais não se comprometem. E agora, o último depoimento do secretário-geral da ONU, trouxe aqui, o chinês, o senhor Chan Zukang, que é o secretário-geral da ONU para Rio+20, começa assim, uma matéria no Globo de 6 de março de 2012. Temos que reconhecer que a situação é urgente, até porque muitas decisões tomadas há 20 anos na Rio 92 ainda não foram implementadas. Ou seja, os Estados nacionais, os organismos internacionais, eles estão reféns dos interesses do grande capital transnacional. E está claro nessa história de 40 anos de conferência que, por aí, dificilmente as respostas concretas às aflições decorrentes do modelo de desenvolvimento serão dadas. Daí vem a importância da Cúpula dos Povos. Na minha opinião, a possibilidade do enfrentamento com efetiva resposta a esse problema vai passar pelo grau de consciência e organização da sociedade civil, do mundo da ciência, numa outra concepção de ciência, capaz de discutir, enfrentar, propor, inclusive, alternativas concretas a esse modelo de desenvolvimento. Daí a importância da Cúpula dos Povos. Essa Cúpula dos Povos ela não vai só formalizar a proposta para a reunião oficial, mas ela significa parte de um processo de tomada de consciência e fortalecimento da organização da sociedade no sentido de dar respostas efetivas a esse problema. Raquel, você que tem trabalhado com a questão dos conflitos ambientais no campo, você acha que a Cúpula dos Povos pode ter um papel importante, digamos, a favor dessas pessoas prejudicadas por esses conflitos no campo? Qual a origem desses conflitos ambientais no campo e qual a importância da Cúpula dos Povos para ajudar a luta das pessoas vítimas desses conflitos? A origem dos conflitos no campo hoje, em países da América Latina, da África, da Ásia, está muito relacionada a um novo momento da acumulação capitalista, em que a extração do lucro acontece por aquilo que alguns autores estão chamando de pilhagem ou de expoliação, às vezes até violenta, não só dos bens naturais, como também da força de trabalho humana, né? Então, o que a gente assiste no plano internacional é uma nova divisão internacional do trabalho, em que tem cabido a nós, aqui na América Latina, a produção de commodities, normalmente de origem agrícola ou agropecuária, ou então da cadeia minério, ferro, aço, carvão, energia, né?
E isso tem trazido problemas muito graves no campo, porque biomas, ecossistemas, regiões, povos que estavam mais ou menos à margem desse desenvolvimento estão sendo atingidos pelo grande capital, na medida em que ele expande as suas fronteiras sobre a Amazônia, sobre o Cerrado, sobre o semiárido, né? Buscando a fertilidade dos nossos solos, as nossas condições climáticas, a nossa água, a biodiversidade, a força de trabalho e também a condescendência e a subordinação do Estado, fazendo com isso uma profunda alteração nos territórios, no modo de vida das comunidades tradicionais, dos povos indígenas, dos afrodescendentes, dos ribeirinhos, das quebradeiras de coco, dos camponeses, dos agricultores familiares, todos ameaçados, em alguma medida, pela chegada de projetos intitulados como de desenvolvimento e que, na verdade, vêm disputar os bens naturais com essas comunidades e, com isso, ameaçar o seu modo de vida e a sua saúde. Então, a cúpula, Noronha, é para nós uma oportunidade, enquanto um campo de contra-hegemonia, de crítica radical a esse modelo que está posto pelo capital e pelos Estados nacionais a eles subordinados, para que a gente possa construir uma agenda política comum a partir das abordagens e das lutas territoriais que vêm sendo feitas no campo, nas cidades, na questão energética, no mundo do trabalho, etc., para que a gente possa se somar e reconfigurar um projeto político autônomo, contra-hegemônico e que tenha um compromisso com a vida e com a saúde. Obrigado, Raquel. Moacir, um dos temas da conferência, da cúpula do Rio+20, é economia no contexto do desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza. A Raquel acabou de nos dar um breve resumo da situação, do tipo de economia agrícola que faz com que produza conflitos, não resolva os problemas alimentares, como o Ari acabou de nos salientar. A economia verde, o que é isso? É solução? Resolve os problemas que a Raquel nos levantou aqui? Primeiro, é bom dizer que não está esclarecido o que é economia verde. Tem vários pontos de vista para o que é economia verde. Na minha opinião, eu sou muito cético em relação a qualquer tipo de proposta de reforma do sistema capitalista que seja possível de evitar o colapso ambiental dentro desse sistema. O que eu entendo é o seguinte, é que a economia verde, do jeito que está proposta, ela traz para a sociedade, ela diz o seguinte, que é possível adequar o agronegócio, por exemplo, a demanda ambiental ao desenvolvimento sustentável. Então, quando a economia verde ela leva para esse lado, ela é uma fraude. Entendeu? Agora, quando a gente discute a reforma agrária, a agricultura familiar, como forma de desenvolvimento sustentável, e aí acaba que isso entra no pacote também da economia verde, porque não é um pacote fechado, é um pacote extremamente aberto, são propostas que eu acredito ser viáveis. Agora, é lógico que a economia verde que vai ser discutida na Rio+20 não é o que vai ser discutido na Cúpula dos Povos. Então, o que vem da Rio+20, eu sou extremamente cético, é mais uma reforma do capitalismo, é mais uma tentativa de uma revolução verde, aos moldes da revolução verde da década de 60, que contaminou o nosso solo e que é o que a gente está comendo hoje, a classe média, lógico, porque a burguesia não come veneno, né? O que a gente está comendo hoje, que é o resultado aí é o agronegócio. E entendo que a Cúpula dos Povos vai fazer o debate de uma outra economia verde. Não sei se o nome vai ser esse nome não está fechado. Eu até acho que tem que contrapor, inclusive, o nome, porque esse nome vai vir lá da Rio+20, então é interessante criar outro termo, entendeu? Mas é muito difícil separar, porque é um pacote de políticas públicas, tecnológicas e coisas do tipo, que misturam coisas que são realmente viáveis e até mesmo sustentáveis, a coisas que são uma fraude, como o manejo florestal sustentável na Amazônia, que eu trabalhei 5 anos e meio lá e que, na minha opinião, é uma fraude, é um discurso totalmente fraudulento, entendeu? Então, é muito difícil a gente definir a economia verde sem destrinchar ponto a ponto. Na minha opinião, trata-se de mais um produto do capitalismo, de mais uma tentativa de reforma que não tem grande viabilidade.